E nessa noite nós gostaríamos de partilhar um momento diferente, onde nós pudéssemos ouvir, e vamos fazê-lo particularmente com duas famílias, sobre a experiência deles com andar com o Senhor. Eu queria chamar o Wagner e a Gisele para que pudessem vir aqui e participar deste momento conosco. Se você estiver muito no fundo e você achar que não dá para ver direito aqui, porque é uma inclinação no templo, eu quero convidar você para vir mais para frente. Se você estiver bem aí, fique tranquilo, pelo menos ouvir você vai ouvir, porque a gente tem o microfone para eles. Sentem-se aqui, Wagner. Boa noite. Gisele, um casal especial de Deus, podem sentar-se. E como eu disse, a nossa história, e aqui nesse cenário está isso descrito, é feito de momentos, de circunstâncias, e nós temos aqui um cenário que poderia ser a sua casa, o seu aconchego, a sua privacidade, a sua intimidade. Eu gostaria que você a colocasse diante do Senhor nessa noite. Mas há também algumas molduras aqui, sem face, sem paisagens talvez, e que pudessem me ajudar e ajudar você a estar pintando nessa noite o quadro da sua vida, o quadro da sua existência e o quadro da existência e da experiência da sua família. E é por isso que a gente convidou esses casais para que pudessem partilhar conosco. Eu já chamei vocês pelo nome, mas eu queria que vocês dissessem o nome de vocês, o tempo que vocês têm de casamento, os filhos que vocês têm. Estão aparecendo algumas fotos aí. O Wagner era um moção naquela época, né, Wagner? O tempo passa, é cruel com todo mundo, é assim mesmo. Elas ficam sempre mais conservadas, é porque a gente cuida bem. Mas a verdade é que estão aí. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Gisela do Wagner, o Wagner da Gisela. A gente vai fazer 28 anos de casado esse ano e nós temos 2 filhos. O Vitor, que está sentado lá atrás, porque não tinha espaço, ele ficou por lá, está dando tchauzinho. É aquele rapaz lá. Ele tem 24... No cantinho. Ele tem 24 anos e a Camila, que não está aqui, que ela está estudando fora, ela tem 20 anos. Ok. Todos nós sabemos que as famílias não são perfeitas, nós não somos perfeitos. Todos enfrentamos dores, lutas, enfrentamos vitórias, celebramos essas vitórias, estamos sempre curtindo os momentos bons da família, mas partilhar muitas vezes as dores que nós enfrentamos é muito mais difícil. Nós gostamos de contar as nossas vitórias. Mas eu penso que se há uma forma incrível de conhecer Deus e de experimentar este grande amor de Deus, é quando nós enfrentamos dores, lutas. Nós cantamos agora há pouco, quando tudo dá certo, a gente louva a Deus. Mas quando temos aflições e trevas, como é que isso acontece? Você já tem 28 anos de vida conjugal, uma caminhada um com o outro, com Deus também. E eu gostaria que vocês partilhassem alguma desses momentos em que vocês enfrentaram esta dor, enfrentaram o sofrimento, as lutas, e como é que Deus lidou com vocês nessa perspectiva. A gente combinou que cada um ia falar a sua especialidade, né? Ela sabe as datas e os nomes, eu falo de problema. Tudo bem. A gente, como o pastor falou, 28 anos, a gente teria muita coisa para falar. Mas eu escolhi falar para vocês o que tem acontecido mais recentemente com a gente, né? E tem a ver com a nossa vida aqui na igreja. A questão de 2 anos e pouco, eu sou designer, eu tinha uma fábrica de objetos de design, que eu já vinha trabalhando nisso há mais de 15, quase 20 anos. Era a realização da nossa vida, né? Todo a gente investiu para toda nossa projeção de futuro estava nesse projeto, quer dizer, já minha carreira e a fábrica. E é engraçado que um pouco antes disso, talvez um ano antes de acontecer o que eu vou contar para vocês, eu vinha dizendo para Deus que eu estava incomodado com a minha vida espiritual,
a gente tinha passado por muitas igrejas, porque eu sou crente desde criança, desde que eu me conheço por gente. Então, você tem 28 anos de casado, tem mais ainda de cristão. Passamos por muitas igrejas. E a gente estava numa fase fria, né? E uma fase meio assim, no ponto morto. E eu vinha pedindo a Deus que Ele fizesse uma revolução na nossa vida. Eu queria ficar mais próximo de Deus. Eu pedia e insistia com Deus. Cheguei a jejuar e pedir. Eu queria sentir mais a presença de Deus, me sentir mais à vontade na igreja. E aí foi. E eu lembro que uma semana antes do que aconteceu, eu falei assim, eu orei, isso é fato, pastor. Eu ajoelhei e falei, Senhor, estou pedindo muito para o Senhor bagunçar a minha vida. Acho melhor não pedir, que vai que o Senhor é muito forte, vai que o Senhor faz uma coisa muito drástica assim, né? Então eu vou... Mas, de fato, uma semana depois, a gente acordou com um telefonema no meio da madrugada. Era o proprietário do galpão, que tinha a fábrica, me avisando que tinha pegado fogo. Foi num fim de semana, não tinha ninguém trabalhando. Foi um fim de semana que era Jogo do Brasil. Provavelmente foi fogos de artifício ou balão que caiu ali, pegou fogo em tudo. E eu perdi 20 anos de trabalho em 2 horas de fogo. Quando a gente chegou lá, já não tinha mais nada, tinha vários carros de bombeiro, aquela coisa toda. E olha, é um momento de terror, né? Um momento de terror. Mas eu me lembro que quando aconteceu, antes de ir correndo para ver, eu ajoelhei na cama e falei, Senhor, tudo que eu tenho é teu. O Senhor faz aquilo que o Senhor quiser. E fomos para lá e chegando lá a gente tratou com os bombeiros, foi perda total, até o prédio teve que ser demolido. E a gente estava assustado, eu estava na adrenalina, né? Quando acontece um acidente desse tipo a gente fica assim. Nós fomos para a delegacia tem um fato interessante da delegacia, que a gente foi para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Chegando lá, a gente ficou na delegacia de madrugada, é um lugar agradável, né? E a gente passou horas assim, talvez 4 horas, sei lá, foi muito, né? E a gente estava assustado, eu e ela no banco da delegacia, e de repente quando foi umas 5 da manhã, entrou um casalzinho assim, um senhorzinho e uma senhorzinha, assim, com aquela roupa de crente tradicional, sabe, de assembleia, assim. E eles vieram, pararam na nossa frente, ficaram falando com a gente, e a gente não estava entendendo nada, porque, na verdade, a gente estava com muito medo, assim, assustado com tudo o que estava acontecendo. E aí eu sorria para a senhora, sorria para o senhor estava mais para o lado, assim, e eu sei que ela veio, pegou na nossa mão, levantou a gente e falou assim, eu vim aqui só para dizer que Deus está no controle. Eu vim aqui só para dizer que Deus está no controle. Amém. E até hoje eu não sei se era um senhorzinho, uma senhorzinha, ou se era um casal de anjos que estavam ali para nos confortar. Mas, de fato, Deus estava no controle. Em seguida, teve outros anjos aqui da igreja, pastor, o Márcio, que está aqui, o Marcos, o Edson. Pessoas queridas que me acolheram, cada um na sua especialidade, né? E o Marcos, engenheiro, me ajudou a fazer a demolição, o Edson me ajudou com coisas da empresa, o Márcio, advogado, foi comigo na delegacia, resolveu os problemas. E esse acolhimento da igreja me desarmou diante de Deus em relação à igreja novamente. Eu me reatei, assim, né? Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na nossa família. E eu me lembro que eu estava acompanhando muito o John Piper, assim. O John Piper tem um negócio que ele fala sobre sofrimento, ele fala assim, não desperdice o seu problema, né? Não desperdice a
Não desperdice a sua vida, mas ele fala especificamente assim: não desperdice a sua doença, não desperdice o seu desastre, não desperdice o seu câncer, porque não desperdice o seu incêndio, porque quando isso acontece, Deus faz coisas maravilhosas. Então, o sofrimento para a gente, eu não trocaria por nada nesse mundo. Talvez tenha sido a fase mais maravilhosa na minha vida cristã. Eu senti a presença do Espírito Santo com tanta intensidade naqueles dias que eu chego a ter saudade. Mas vocês entendem, né? Eu não tenho saudade do problema, né? Tem um versículo no livro de Salmos que eu nunca entendia, até que aconteceu uma situação semelhante, em outro grau, em outro nível, em outra perspectiva, mas o salmista diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição para que eu compreendesse a riqueza da tua palavra. E eu falava, esse cara é masoquista, como assim? E de repente você sentiu isso e hoje isso é uma verdade para a sua vida e para a sua caminhada com Deus? Não é compreensível, mas eu tenho certeza disso que eu estou dizendo para vocês. A única fonte de alegria que nós podemos ter é a presença do Espírito Santo no nosso coração. E em Romanos, Deus diz que Ele opera em todas as coisas para o bem dos que amam a Deus. E a gente usa esse versículo muitas vezes de maneira errada, achando que, não, no fim tudo dá bem, mas não é isso. Eu acho que até as coisas, os sofrimentos, Deus está operando para nos dar o melhor. E é tão engraçado que eu lembro de um fato com o Márcio, porque eu estava sentindo muita presença de Deus e assim, os dias que sucederam o incêndio, Deus nos abençoou muito assim espiritualmente. E eu fui para a delegacia com o Márcio, lembra disso? Eu contando o prazer que eu estava sentindo na presença de Deus, o Márcio falou, tudo bem, só que cuidado, não vai falar isso para o delegado, ele vai achar que você pôs fogo na fábrica. Não, é um fogo santo. É fogo santo, né? Mas é o fogo do Espírito. E eu queria dizer para vocês que isso revolucionou nossa vida e ainda está revolucionando. Fazem 2 anos, né, Gi? A sensação que eu tenho é que Deus grudou na gente de um jeito extraordinário. Eu não tenho sossego, mas assim, né? Até um amigo falou, às vezes ele está orando à noite e fala, Senhor, agora eu preciso dormir. Mas é uma alegria tão grande de entender a palavra de Deus. Esse versículo que eu disse para vocês, né? Deus opera em todas as coisas para o bem dos que amam a Deus. Entender isso é uma coisa que é uma explosão de alegria. A palavra de Deus é uma explosão de alegria, de felicidade na nossa vida. E isso aconteceu no meio da nossa casa, no meio do nosso lar. E a gente pode falar assim, a gente sofreu muito porque foi uma perda total, enfim, mas essa parte de dinheiro eu não consigo nem falar. Talvez um testemunho melhor vocês consigam em outro lugar, mas o meu testemunho é assim, daquilo que Deus nos deu espiritualmente, que não se compara com o que a gente perdeu, né? Não é aquele testemunho assim, eu perdi o táxi, Deus me deu uma frota de táxi depois. É o testemunho assim, Deus me tirou uma fábrica e me deu a presença dele. E isso não tem como aquilatar uma coisa na outra. Apesar disso, né, a gente tem experimentado, nada nos faltou, em nenhum minuto, né? E os nossos... uma alegria que a gente tem muito grande do Vitor, da Camila. Então, essa parte assim de Deus estar no controle, quer dizer, a confiança que a gente tem que ter quando acontecem essas coisas, que Deus está no controle e todo o resto Ele vai dar conta. Então, o Vitor está estudando, quer dizer, nada do que estava programado ou planejado por Deus foi afetado, né? Ele estuda numa escola pública, então, graças a Deus, não tinha custo. A Camila passou numa universidade pública também, ela tem um custo, mas é super baixo. Então, coisas que a gente, na época, nem... não é que nos preocupou, nem tinha dimensão, né, do que ia vir pela frente,
e Deus tomou conta de tudo. Então, acho que a principal lição é a gente descansar no Senhor e ter a confiança que Ele está no controle. E, às vezes, mesmo que a gente não tenha entendimento disso, mas a gente tem atitude de obediência. Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu vou te obedecer, eu vou crer na Tua palavra, que o Senhor tem controle de todas as coisas e vou viver cada dia com o que o Senhor me der neste dia, com a direção que o Senhor me der neste dia. Acho que essa foi a grande lição que a gente teve nesse período. Deus cuida da gente com requintes, assim, a gente não tem nada assim para pedir, assim, materialmente, a gente não sente falta de nada, né? E isso é uma glória, né? Eu não faço, assim, talvez algum economista queira fazer as contas, mas eu acho que fazendo a conta não dá, né? Exato. Só tem manaca ainda, alguma coisa assim que vem do céu. Essa é a nossa alegria. Amém. Eu amo a forma como Deus vai desenhando e pintando os quadros da nossa existência, na particularidade de cada família, de cada expressão, de cada realidade. Eu amo um Deus que se importa com gente tão querida como Wagner, Gisela, seus filhos. Um Deus que se assenta à mesa onde nunca faltou pão, que dá a provisão ao coração, à mente, que sustenta, que guarda. Que Deus continue a abençoar vocês rica e abundantemente. Esse é um momento de culto e não podíamos ter uma forma mais intensa de celebrá-lo do que nos aproximando do trono da graça e contando histórias como ele gostava de fazer com seus discípulos, quando os assentava, que eram às margens da Galileia ou nos montes que circundam o mar da Galileia, ou na intimidade da casa como de Marta, Maria, Lázaro, e contava-lhes sobre as histórias de um amor que ia se escrevendo e que marcou para sempre a vida deles. Como eu tenho certeza, o amor de Deus tem marcado a vida do Marcos e a Sinara, que eu queria convidá-los para que viessem aqui, para que eles pudessem partilhar conosco de um tempo também daquilo que Deus tem feito. Sejam bem-vindos a esse tempo tão incrível como nós fizemos com o Wagner e a Gisela. Eu queria que vocês se apresentassem, dissessem o nome das filhas, aquelas garotas lindas, tem duas aqui, que a moçada vai olhar já já, elas vão ficar em pé para a vergonha delas. E tem uma que está assistindo a gente de distante, que está no Canadá. E o Marcos e a Sinara vão ser avós, então eles estão inchados. Descobriram esses dias, estão grávidos. Também. Sejam bem-vindos. Marcos da Sinara. Nós temos 3 filhas, um genro e um neto agora por vir, um neto ou uma neta, nós não sabemos ainda, a caminho. Nós somos casados há 23 anos e é isso. Eu sou a Sinara do Marcos. Nós vamos fazer 24 anos agora em julho de casados e nós começamos a vida cedo. Eu tinha 18 anos, o Marcos tinha 20, quando nós nos casamos. Vocês são de onde? Nós somos de Centro-Oeste. Goiânia. Somos de Goiânia e aos 30 anos eu tive o privilégio de conhecer a Deus. Eu fui tão impactada com o amor de Deus que eu também tenho muita saudade desse tempo que eu vivi. Ele inundou a minha vida de uma maneira que era como se eu quisesse ficar com ele só. Eu queria viver com ele. Parece que eu queria ter vivido com Jesus naquele tempo. Parece que eu queria ir para o céu e ficar só com ele. E isso foi uma loucura, porque
nós tínhamos 12 anos de casado, e uma vida normal, nos padrões do mundo, estava tudo certo, não tinha nada de errado. Mas, imagina, de repente uma mulher recebe o Espírito Santo, igual eu recebi, e fico contagiada, e o que eu queria, igual todo mundo quer? Passar aquilo que eu sentia para todo mundo, né? Compartilhar aquele amor que transbordava, né? E isso foi difícil para o Marcos, ele não entendia. Nós tivemos muito problema por conta disso. E era uma loucura para mim, porque, imagina, eu experimentando esse amor, vivendo essa maravilhosa graça de Deus, e o meu marido achando que eu estava ficando louca. A minha sorte é que as meninas ainda eram muito pequenas, e eu agradeço hoje a Deus porque eu tive o privilégio de ensiná-las. Elas aprenderam e assim estiveram comigo o tempo todo nessa caminhada. Então isso eu tenho certeza que fez toda a diferença na nossa vida. Quer falar? Vocês podem ficar em pé para a turma ver vocês? As duas mais novas estão aqui, A a mais deixa. velha mora nos Estados Unidos. Bem, eu não tenho o dom da palavra, eu vou pegar uma colinha aqui, porque quando o pastor Hilder me falou, eu falei, puxa vida, estou enrolado. Mas vamos lá. Mas é só aqui na frente, porque se você conhecesse o Marco, você vai ver que ele fala o tempo todo. Bem, Falei para ele que não precisa pregar, não. vamos lá. Quando o pastor me falou de falar de algumas dores, nesse momento em que a Sinara se convertia e falava de Jesus, eu passei um pouco a desafiar ela e, ao mesmo tempo, começar a desafiar os próprios valores, os próprios conceitos cristãos. E quanto mais ela falava, mais eu me afastava e mais era um menino rebelde aí diante do Senhor, em todos os seus valores, em todos os seus... Não gostava de crente, não gostava do assunto Deus. Eu estava plugado no mundo, totalmente desligado de Deus. Meus valores foram se dissolvendo. Esta relação dinheiro-homem sem Deus é bombástica. Eu estava ganhando alguma coisinha e ganhando um dinheirinho que dava para... E aí, então, eu me achava, eu me perdi e tropecei no eu sou, no eu posso e eu compro. Então, eu comecei a desagradar e a trair quem eu mais amava, que era minha mulher e minhas filhas. Este modo de viver me trouxe consequências muito duras, muito duras. E nós viemos aí durante 12 anos tropeçando em valores, em conceitos que eu não consegui entender, o mundo, como o Leandro falou ali agora, ele suga a gente de uma maneira muito forte, ele é um triturador. Eu vivi momentos muito difíceis até que isso deu a nossa separação. Nós nos separamos há uns 2 anos atrás, em dezembro dezembro faz 2 anos que a gente teve a separação. Faltavam 6 meses antes do casamento da nossa primeira filha. E o Marcos, com essa radicalidade, com essa rebeldia, como ele mesmo disse, né? Ele decidiu que era isso mesmo que ele queria, então ele... Bom, nós ficamos separados 1 ano. Eu vivi momentos difíceis, como o casamento da minha filha, que foi impactante para mim, entrar no altar com a minha filha e naquele momento de celebração, aquilo para mim foi muito difícil. Ver o sofrimento da Natália, da minha, da Maria Fernanda,
A grande gratidão que eu tenho hoje, e quando eu cheguei aqui na igreja, eu agradeci a Deus, foi que elas tiveram a oportunidade de ter o conceito cristão e caminhar no conceito cristão. E aí eu fiquei muito grato pela conversão da Sinara nesse momento. Bom, mas eu sofri muito, vivi um vazio interior que eu não conseguia entender o porquê. Vivia rodeado de gente, fazendo todas as coisas que eu queria, que eu imaginava que ia dar certo, e começou a criar dentro de mim um vazio muito grande. E isso, por favor, isso foi muito forte para mim. Foi o meu sofrimento maior, foi esse vazio que foi me criando durante esse ano. Eu vendo a distância das minhas filhas, da minha família. Pode falar. Quando nós ficamos só em casa, né, eu e as meninas, teve uma noite que a nossa filhinha mais nova, quando ela nasceu, a Maria Fernanda, eu me converti, ela tinha 1 aninho, então ela cresceu, né, já me vendo nesse novo tempo, né, como uma pessoa já transformada. Então, um dia, ela sentada comigo no meu quarto, ela falou assim, e a gente estava orando, ela falou assim: mamãe, mas a senhora orou tanto, a senhora pediu tanto para Deus pela vida do papai, por que Deus não ouviu a sua oração? Né? E ela também participava, ela e todas as meninas sempre participaram comigo de orações e estavam sempre juntas comigo. E naquele momento eu falei assim: Fefe, Deus, Ele tem o melhor para nós, né? Ele fez o melhor para nós, mas nós temos que desejar receber esse melhor dele, né? Até hoje o papai não desejou, mas eu não sei te dizer por que Deus não ouviu nossa oração. Eu não sei se Deus não ouviu nossa oração, mas nós vamos permanecer confiando em Deus. Por quê? Porque eu acredito em toda a palavra dele, em tudo que ele disse. E nesse momento veio uma palavra de Deus, acho que na televisão, e a palavra está em Josué 1:9, que diz: seja forte e corajoso. Não fique desanimado e nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. E isso acalmou o coração da Maria Fernanda, acalmou o meu coração, porque a palavra de Deus, ela é isso, né? Ela é o nosso consolo, ela acalma o nosso coração, e o Senhor nunca nos desamparou. Por mais dor e sofrimento e tristeza que a gente passasse naquele momento, Deus sempre foi muito bom, sempre esteve cuidando de cada uma de nós. E eu creio que ele estava cuidando também do Marcos, apesar das escolhas do Marcos, ele também cuidava do Marcos, porque ele não permitiu que o pior pudesse acontecer. Eu creio nisso. Então... Bem, aí, então, senão não termino mais como. Deixa eu falar, vamos lá. Interrompe minha cola, eu perco o raciocínio. Bem, mas vamos lá. Aí minha separação nada mais foi do que um fugitivo aí da realidade, enfrentar o problema. Eu tinha uma mulher linda, as filhas lindas, família linda, e eu buscando aí em outros lugares, em outro mundo, todo tipo de coisa. Então, eu acho que eu me senti ali um fugitivo até que o ponto que a ficha caiu. O vazio me incomodava muito. Eu falei, mas por que eu não estou feliz? Eu tenho aqui tudo que eu pensei em ter e tal, e por que eu não estou feliz? O que está acontecendo? E aí, então, me impactou muito o Gênesis 2:24, que é... 2:24, que
É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois tornam-se uma só pessoa. Isso me machucou. Eu não conheço da Bíblia, eu estou conhecendo agora e tal, mas isso mexia muito comigo, uma só carne, aquele negócio me falava, que coisa maluca esse negócio de uma só carne, que coisa sem sentido, e tentando caminhar. Bom, o que aconteceu? Eu comecei a ter perdi muito na vida, perdi dinheiro, a minha família já estava perdida, mas o mais interessante é que eu perdi a mim mesmo e a minha própria identidade. Eu não tinha uma direção, um foco, nem para onde ir. Para mim isso foi muito difícil, muito complicado, e eu me achei durante um momento, num dia especial, eu senti que eu estava perdendo muito. Eu falei, Deus, eu quero parar de perder e tal. E aí eu tomei a decisão de mudar de vida. Um mês antes eu comecei a me restabelecer em termos de bebida, de um monte de coisa. E depois de um mês eu fui procurar a Sinara, ela estava morando fora. Eu fui procurar ela e falei com ela, Sinara, eu quero voltar, eu quero uma oportunidade de restabelecer meu casamento, restabelecer minha vida e tal. E por graças a Deus ela aceitou. E aí então eu saí de lá, e aí eu quero dizer agora da graça de Deus que eu tive na vida, porque quando eu saí de lá, a Sinara continuou morando lá, eu vim para cá e desci aqui e vim direto no pastor Hilder. Desci do voo direto aqui, o pastor Hilder fez uma oração linda comigo, eu voltei para casa e aí realmente eu estava sozinho naquele momento. Eu acho que a minha conversão e o meu conhecer de Deus foi dentro do meu banheiro, ajoelhado no chão e pedindo a Deus que me desse força, porque daí você cai a realidade tanto dos negócios, e aí você começa a descortinar uma realidade na sua vida que você estava ali tocando, e aí eu decidi, uma decisão. Eu vou amar minha família, vou seguir com a minha família, e vou amar a minha realidade. Então, às vezes, porque você consegue distorcer a realidade com um monte de coisa e tal. E ali, então, eu passei vários dias, a Sinara continuava mudando com a insegurança normal que ela sentia, e eu sozinho, pedindo a Deus a minha luta, e comecei a mudar o foco. Foi aí, então, que o pastor Hilder, a igreja, o pastor Alcindo aqui, me acolheram, e todo final de semana eu vinha sozinho para cá. A Sinara ainda estava morando fora, e eu tentando aí, e até hoje estou há 1 ano e 2 meses que nós voltamos, e esse 1 ano e 2 meses o que Deus fez na minha vida é incrível. Eu estou igual o nosso amigo que está aqui, todo incendiado e feliz. Pegando fogo e uma alegria danada. Bom, eu tenho momentos hoje consistentes em família. Eu quero agradecer também aos amigos aqui da igreja, especialmente o Eduardo e a Andréia, que são pessoas que estiveram comigo, me deram nos apoiaram mesmo como amigos, como irmãos aí, e os relacionamentos são super importantes. É como um drogado que quer parar de mexer com droga, é o cara mudar um pouco o nosso mundo, porque os companheiros aí você tem que dar uma mudada na turma aí, senão você não consegue mudar, não. Bom, eu queria mudança, fui mudando e tal. Bem, eu acho que aí é andar com Deus. Eu tenho hoje o privilégio, e aí eu quero voltar nesse assunto de decisão. Eu acho que Deus foi muito forte comigo, mas a decisão de seguir, de ir, de lutar, de andar com Deus, de viver em família, de amar, de respeitar, de caminhar dia a dia com os valores de Deus, é uma decisão. Eu não consigo isso tudo ainda, lógico que é muito difícil, mas eu tenho caminhado, cortei todos os grandes problemas da minha vida e é isso. E eu vivo muito hoje na perspectiva do que o nosso pastor fala, que o melhor está por vir. E o meu genro me falou um dia, nós sentados na casa dele, ele falou: não existe existência sem Deus. São 2 frases que eu carrego muito, porque são coisas que
na hora aí de uma fraqueza, na hora de você estar... Não existe existência sem os valores de Deus, e o melhor está por vir. Amém. Amém. É isso aí. Amém. Eu quero terminar também dizendo que eu verdadeiramente hoje estou vivendo um sonho realizado, porque eu nunca imaginei que eu pudesse viver o que eu estou vivendo. Amém. E o interessante é que hoje nós vivemos uma realidade totalmente diferente do que a gente tinha, né? Mas é que nem o nosso irmão disse aqui agora há pouco. Às vezes a gente tem muitas coisas materiais, mas tem um ditado que diz: do que adianta o homem ganhar... Ditado não, um versículo que diz: do que adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a sua alma, né? Então, hoje a nossa realidade é bem diferente, mas eu e a minha casa estamos vivendo o que diz no Salmo 126, pastor Uder, que eu gostaria até ver na sua Bíblia, que essa versão aqui não é melhor. Salmo 126. E nós temos vivido... Nossa, mas é muito pequeno, pastor Uder. O senhor enxerga isso? Não, pastor Uder. Não, ele não enxergou, você acredita? Tá aqui, achei, desculpa. Desculpa, pastor. Vó. Vó é assim mesmo. Salmo 126, 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém, amém. E olha, eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, que o melhor ainda está por vir. Eu amo a perspectiva da palavra de Deus quando ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais o nosso coração pode entender tudo aquilo que Deus tem preparado para vocês. Essa história não terminou, este quadro está sendo pintado pela boa mão do precioso e mais incrível de todos os artistas da vida, que é o Senhor nosso Deus. E o Senhor haverá de abençoá-los sempre, Amém. rica e abundantemente. Obrigado. Obrigada, pastor Amém. Uder. Há uma experiência descrita por Jesus na palavra, onde ele conta a história de que um homem saiu a semear. E ele a contou para que eu e você pudéssemos perceber, diante de tantas perspectivas diferentes, de histórias que vão sendo escritas diferentes, que tipo de solo é o meu coração? Que tipo de terreno é a minha vida? Porque a boa semente sempre produz bons frutos. E ela o faz de uma proporção multiplicadora. Aqueles que vivem no campo, ou que já viveram no campo, ou que conhecem, sabem, você planta uma quantidade pequena de sementes, ou às vezes uma semente, como numa espiga de milho, e ela floresce, dá milhares ou centenas de grãos de milho. Assim é a presença de Deus na nossa vida. E o texto, e nele, nesta história, Jesus pergunta a mim e a você: que tipo de solo é o seu coração? Que tipo de solo é a sua casa? Talvez vivemos pegando sementes que são lançadas e nós percebemos com a intensidade, como aquela semente que cai à beira do caminho. Causa talvez uma euforia inicial, mas diz o texto, diz a história, que vem a ave e a come e ela deixa de existir. Talvez uma que cai num terreno rochoso
e a superficialidade, como a superficialidade dos valores que a nossa sociedade tenta nos vender como frutos de felicidade, de realização, seja assim também a nossa vida no que diz respeito à nossa espiritualidade, à nossa relação com Deus, que causa também, de repente, algum impacto inicial, mas que não encontra um desejo profundo de criar raízes, de se fixar com intensidade, de se tornar algo profundo e transformador. Que tipo de solo é o meu e o seu coração? Que tipo de solo é a minha e a sua casa? Como aquela semente que, diz Jesus, caiu entre os espinhos e começou a vicejar, a florescer, mas foi sufocado. Quantas vezes as expressões de amor são sufocadas pelas nossas posturas? Quantas vezes a expressão de amor da sua esposa com você, como durante um tempo foi, e hoje nós vimos aqui este terreno se tornar fértil para a presença de Deus, mas quanto tempo Marcos sufocou essa boa semente que estava na sua casa, que estava no seu lar? Que tipo de solo é o meu coração e o seu? Que tipo de solo é a minha casa e a sua? Para que a boa palavra da presença de Deus possa frutificar. Jesus fala de uma semente que caiu na boa terra, que multiplicou e fez crescer a 100, a 1000. Você não pode imaginar, e eu amo o texto da palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, quando ele diz: eu vou fazer uma aliança com vocês, segundo a qual não vou deixar de fazer o bem a vocês. E ele usa esta expressão da linguagem do cultivo da terra para dizer: eu vou plantá-los nessa terra, vou dar a vocês o melhor desta terra, que pode se expressar nas tragédias e lutas, sofrimentos e perdas da nossa vida, mas que nos permite conhecer um Deus como nunca conheceríamos se não fora por momentos como esses. Eu vou fazer com vocês uma aliança, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Vou colocar a alegria, o temor, na minha presença na vida de vocês, para que vocês não se afastem de mim. A insistência de Deus, deste amor constrangedor do Pai, por cada um de nós. Por cada um de nós. E Ele diz: eu vou me alegrar por causa de vocês. Ele se alegra em nós e por nós. E todas as vezes que nós podemos ver, como nessa noite, a glória de Deus brilhando no meio das trevas, dos medos, dos vazios, das dores, nós vemos quem Ele é. Apenas uma amostra de tudo que Ele é. Deus tem o melhor para a sua casa. Deus tem o melhor para a sua família. Invista tempo com o Senhor. Invista tempo com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com o seu pai, na presença de Deus. No partilhar a fé, nesta grande família que é a Igreja do Senhor Jesus, que transcende a instituição, o lugar, mas que se ocupa de celebrarmos juntos essa caminhada e nos fortalecermos e nos edificarmos mutuamente, como nessa noite, por quadros e pinturas que Deus vai escrevendo, por histórias que Ele vai escrevendo. Você não imagina o que Deus ainda quer e vai fazer na sua história e na sua vida. Nós vamos terminando este encontro dessa noite. Nós vamos ouvir mais uma canção, e eu gostaria que esse tempo fosse um tempo de entrega. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de colocar as nossas famílias diante de Deus, e você pode fazê-lo. Você pode ficar aí com a sua família. Se você está com a sua família e quer se juntar, faça isso.
Se você está sozinho, você não está sozinho. Alguém bem perto de você vai te acolher, vai te abraçar, vai orar com você, vocês vão poder orar juntos. Talvez você queira se ajoelhar, ficar de pé, vir ao altar, do jeito que você quiser, não importa. Mas a disposição do seu e do meu coração é colocar a minha casa, a sua casa, as nossas famílias aos pés do Senhor nesse momento. E dizer: somos teus. Nós desejamos a tua habitação nas nossas casas, com a intensidade que o Senhor desejar, com a profundidade que o Senhor desejar. Tenha os melhores sonhos para a sua casa e que o seu relacionamento glorifique a Deus. O jeito de amar a sua esposa glorifica a Deus, o jeito de amar o seu esposo glorifica a Deus, o jeito de amar os seus filhos glorifica a Deus, o jeito de honrar e amar os seus pais glorifiquem a Deus, cada filho. O jeito de sermos igreja glorifica a Deus, de sermos essa grande família, com gente diferente, com comportamentos diferentes, com percepções diferentes, mas que glorificam um Deus perfeito. Seja essa a motivação, e que essa igreja continue a ser um lugar para você e a sua família sentirem bem de perto o grande, grande amor de Deus.